mais uma vez bem-vindos ao nosso Palavra Cruzadas e é um grande gosto imenso tê-los mais uma vez aqui conosco para nós estudarmos um pouco mais sobre a Palavra de Deus e o que tem nos trazido a cada dia os ensinos sobre os mistérios e as maravilhas que vêm através deste livro poderoso. Neste trimestre, estamos falando um pouquinho sobre o livro de Êxodo, a caminhada em que Moisés teve ali desde o início dentro do Egito. E nós vamos abordar um pouquinho nesta semana com o tema O Pão e a Água da Vida. Aqui nós vamos falar um pouco, muito, não é? Estou aqui com os Pedro Silva e Pedro Santos, e vamos discorrer durante o estudo, durante esta semana, a respeito mais especificamente sobre o significado da água da vida. Aqui a gente vai ver pontos, exemplos aqui, né, sobre o início da murmuração. Nas lições anteriores, a gente viu que o povo saiu do Egito, como que foi que Deus conduziu a saída deles. Na última lição, falamos um pouquinho sobre da passagem, não é, no Mar Vermelho, e como que Deus os conduziu ali em meio àquela grande tormenta que eles passaram ali, e como Deus exterminou, não é, os egípcios que acabaram ficando ali. E agora nós vamos ver aqui os desafios que surgiram, tanto para Moisés como para os israelitas. Aqui o texto bíblico, para nós falarmos o verso áureo, Êxodo capítulo 16, versículo 28 até o 30, nos diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso ele no sexto dia, lhes dá o alimento para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim o povo descansou no 7º dia. Então, aqui nós vamos falar um pouco, não é? A respeito das lições que o povo teve que aprender, por muitas das vezes pela teimosia. E nós vamos ver aqui que tudo isso que eles enfrentaram nos ensinam muitos exemplos que hoje nós podemos nos precaver para não cairmos também nesses erros. Muitas coisas que ali eles cometeram, a não ouvir os conselhos e não saber que era Deus que estava sempre conduzindo eles. Aqui nós temos pontos importantes que nós devemos abordar sobre a disciplina, o autocontrole, sacrifício, que está relacionado também com o altruísmo, não é verdade? Muitas das vezes deixar de sermos beneficiados para beneficiar o nosso próximo, confiança no Senhor e principalmente o que o povo de Israel teve que aprender, não é? Por insistência e por muitas das vezes serem castigados, a obediência. Então aqui eu gostaria agora de passar a palavra para o Pedro Santos. Pedro, o que tu tens a dizer para nós quando nós chegamos aqui ao ponto do início, das águas amargas, não é? O povo tinha acabado de sair do Egito, tinha acabado de ver as maravilhas que Deus havia operado ali, não é? E eles presenciaram com os seus próprios olhos, e agora aqui nós vemos já a primeira murmuração do povo diante do grande líder, né? Então, vamos pegar para nós essa lição durante esta semana, a murmuração do povo diante do grande líder. Qual era a solução? O que deveria ser feito para que Deus pudesse conduzir ali esses momentos juntamente com o povo? Olá, eu acho que sempre que leio esta parte da história do povo de Israel, principalmente esta parte na saída do Egito e tudo mais, em que Deus manifesta, digamos, a sua ação de uma maneira miraculosa, né, muito, muito marcada, e depois nós olhamos para a história do povo, este povo que passou por estes sinais, por estas manifestações todas do poder divino e por aí fora, e de repente eles, vez atrás de vez, cometem erros, afastam-se, questionam, etc. O primeiro ponto que eu tiro sobre isto é: a nossa fé não deve ser baseada em milagres, nem em sinais. Ou seja, nós não devemos dizer: Deus, se isto acontecer, se fizeres assim, se fizeres assado, eu vou, eu faço, eu aproximo, eu estudo, eu não sei quanto. Devemos fundamentar a nossa fé, sim, em Jesus. E aqui
a grande lição, uma das grandes lições que eu tiro é: não foi por eles viverem por estes milagres que isto aumentou a fé deles. Antes, pelo contrário, andavam sempre aqui num aproximar-se e num afastar-se de Deus. Depois, provavelmente, e estamos a falar de milhares e milhares de pessoas que estavam no deserto, provavelmente aqui também haveriam fake news a passear de um lado para o outro, informações falsas, comentários falsos sobre Moisés, sobre Deus, sobre o que iria acontecer e tudo mais. E tudo isto potenciava, digamos, estas dificuldades, em que Deus, vez após vez, teve que ir demonstrando o seu poder. Quer dizer, depois de andares com uma nuvem durante o dia para te fazer sombra, uma coluna de fogo durante a noite para te aquecer, a passagem do Mar Vermelho, a libertação do Egito, tudo e mais alguma coisa, este povo continuava repetidamente a questionar não só Moisés, mas acima de tudo o poder de Deus e a intervenção de Deus neste percurso. Portanto, acho que estas são, digamos, aqueles pontos que eu tiro para mim desta experiência e até que depois destes milagres todos, de repente não há água e o povo não tem a atitude de: olha, vamos orar e vamos pedir a Deus para que apareça água ou que estas águas se transformem. Não, o povo tem uma perspectiva e uma atitude negativa em relação a isto. Em vez de pensar: não, Deus até aqui conseguiu fazer isto tudo, o dar-nos água também não vai ser impossível. Mas o povo não, ia buscar o aspecto negativo e dizer: vamos morrer aqui, etc, não temos água e porque é que isto aconteceu e tudo mais. Portanto, desta parte eu acho que felizmente Deus é um Deus paciente, não achas, Pedro? Que apesar deste povo falhar vez após vez, esteve sempre presente. Tal como continua neste momento a estar presente e a ter paciência com os seus filhos. Eu acho que às vezes é preciso nós também, e tu deste aí um bocadinho um toque disso, quando falaste de intrigas e de notícias, e às vezes nós perdemos de vista a escala do êxodo. Estamos a falar de 600 mil homens, ou seja, homens adultos em idade de combater. Se tirarmos crianças e idosos e acrescentarmos as mulheres, crianças e adultas, e acrescentarmos o gado e acrescentarmos as tralhas que eles levavam, as tendas, não sei o quê, estamos a falar de 2 milhões mais ou menos de pessoas. Se 2 milhões de pessoas se levantassem agora e começassem a marchar a um ritmo de que crianças e idosos conseguissem aguentar a passada, vamos supor que 3, 4, 5 km hora, se eles começassem a sair hoje, amanhã ainda estavam a sair pessoas do Egito, para termos a noção da dimensão da operação que estávamos aqui a ver. Quando Deus diz passem, avancem pelo Mar Vermelho, como na lição da semana passada estudámos, e os primeiros começam a avançar, eles não estão a ver o outro lado do mar, eles não sabem se o mar está aberto até lá à outra margem, não se conseguem ver isso. E quando começam a caminhar, eles não sabem como é que é se for para voltar para trás. Se isto estiver ali a meio e ainda tiver água, como é que é para voltar para trás quando vêm 2 milhões atrás de mim? E os outros 2 milhões que se metem ao caminho também a pensar na mesma coisa. Será que os outros já chegaram lá ao outro lado? Que comentários é que existiram durante aquela travessia? Porque aquilo não se faz numa hora, não passaram, por muita pressa que eles tivessem para passar, porque tinham o exército do faraó atrás, não se fez assim em 3 tempos. Portanto, houve comentários de pânico, houve de intriga, houve dúvida, e isso Satanás continua a fazer entre o povo de Deus. Há sempre desânimo, há sempre dúvida, há sempre crítica, há sempre uma série de sentimentos que Satanás usa e que espalha o caos e a dúvida até naqueles que são mais fervorosos e que tomam a iniciativa de seguir à frente. E a mesma coisa aqui a situação com a água, porque não estamos a falar de
A gente, quando olhamos para um estádio de futebol com 50 ou 60 mil pessoas, se quiséssemos dar água a 50 ou 60 mil pessoas com uma torneira ou com uma bacia, é mais ou menos a mesma imagem. Estamos aqui a falar de 2 milhões e tal pessoas e dar água a esta gente toda e aos animais, como é que isto se processa? Portanto, a questão é que a imensidão destes números tanto agrava o pânico como enaltece o poder de Deus. E nós hoje em dia ficamos perplexos quanto maior é o desafio, e também ficamos gratos quanto maior é a benção de Deus. E era o que estavas a dizer, infelizmente a nossa relação com Cristo está muito dependente deste binómio, e Deus na sua graça continua a cuidar do povo. Deus continua a cuidar do povo como fez desde o início dos tempos, continua a cuidar do seu povo ainda hoje e a dar-nos estas grandes bênçãos, apesar de nós as normalizarmos. Aqui o milagre foi a água deixou de ser amarga, passou a ser doce e potável e passou a ser em abundância. E há um paralelismo também ao longo disto tudo que vamos estudar na lição. Vou esperar que o Adriano faça essa mediação, mas eu começo com esta história em que Jesus diz várias vezes que é a água da vida, Jesus diz que é o pão da vida, que é o pão do céu, e nós vamos ver que desde a semana passada, por exemplo, em que Deus pede o primogênito, em que Deus pediu ao primogênito ao povo de Israel para o servir, foi logo mais um sinal de que Deus deu o seu primogênito também por nós. E, portanto, estas analogias ao amor de Cristo e ao amor de Deus por nós na vinda do seu Filho, ao longo do Êxodo, são extraordinárias. Estou a gostar muito como o trimensário tem marcado isso. É interessante, gostei muito da abordagem dos Pedros, e principalmente agora o Pedro Silva, que já entrou na parte das águas amargas. A gente vê aqui, mais uma vez, profecias, como a gente fala em todos os livros, como a gente estudou no último a respeito de profecias, que a árvore que Moisés usou ali para tocar a água e transformar ela em água doce, não é? Representava o sacrifício de Cristo Jesus, e também aquele mesmo cordeiro que havia sido sacrificado lá dentro do Egito, o que resgataria a vida de todo o povo de Israel, e este mesmo cordeiro que tira a amargura e o sofrimento das nossas vidas, né? E que vai saciar a nossa sede durante gerações e gerações. A gente vai falar um pouquinho mais à frente de muitas outras histórias sobre isso. E aqui o povo teve que abordar 2 pontos importantes, não é? A paciência para esperar pelo tempo do Senhor, era algo que eles necessário, que eles precisavam aprender, como tu estava a dizer, Pedro, e que Deus faz as coisas em cooperação com os seres humanos. Deus depende com que o povo tenha essa paciência, com que espere pelo tempo. Isso é o que nós precisamos hoje nos nossos dias também. Às vezes estamos à espera para que Deus realize um milagre, para que Deus faça algo por nós, não é verdade? E às vezes a gente não percebe muito bem a concepção do tempo de Deus, para que isso possa se suceder na nossa vida, para que isso possa se cumprir, para que isso possa se realizar e que os nossos olhos possam ver isso. Eles só poderiam experimentar essa promessa na condição de permanecerem fiéis a Ele. Aí entra o ponto importante, Pedro, que tu abordou na travessia do Mar Vermelho. Se eles não tivessem a palavra-chave, que é a fé, para acreditarem que eles poderiam chegar a outra margem e de que um dia, nessa caminhada, como tu disse, que eram milhares de pessoas que estavam ali, não é? E eles, muitas das vezes, não conseguiam imaginar como que tudo isso se sucederia, não é? A proteção, o cuidado com os mais velhos, com as crianças, como que Deus conduziria tudo isso ali para frente. Então, a fé é a única chave que nós temos diariamente para nós vencermos todas as batalhas. Isso é muito importante, não é? Mas eles não estavam dispostos a confiar no Senhor, além de poderem testemunhar diante dos seus olhos as contínuas evidências de seu poder. Se tivessem tido fé verdadeira e firme confiança em Deus, inconveniências e obstáculos, ou mesmo sofrimento real,
teriam sido suportados alegremente depois que o Senhor agiu de maneira tão maravilhosa para libertá-los da escravidão. Journeys of the Israelites, Signs of the Times, dia 8 de abril de 1880, parágrafos 5 e 6. Então, é verdadeiro essas palavras que nós vemos aqui, desses milagres. E aqui, continuando um pouquinho, eu vou trazer agora aqui para o Pedro Santos, nós vamos passar para a lição de segunda-feira, que vem falando um pouco sobre alimento, não é, Pedro? A gente que muitas das vezes gostamos de ter a nossa mesa farta, a gente gosta de comer do bom e do melhor, não é verdade? E nesse tocante, a gente vai aprender algo muito importante que o povo de Israel também passou e mais uma vez caiu no erro de murmurar, não é? Reclamar pela provisão de Deus que estava a cair do céu e querer algo mais além daquilo, não é? Ali estava entrando a própria vontade do povo, a própria vontade do eu. Pedro, fala um pouquinho para nós aí sobre a experiência que o povo passou ali naquele momento. Eu acho que nós muitas vezes temos um comportamento igual, que é Deus diariamente faz milagres na nossa vida e nós continuamos a pedir onde é que está o milagre, como é que vai ser, tu não estás... E Deus continua dia após dia, não é? Quando nós lemos isto com calma e percebemos que Deus fazia aparecer no chão pão todos os dias, que eles comeram durante 40 anos da sua travessia no deserto, e depois também a questão das codornizes, etc, etc. Portanto, Deus fez milagres constantemente e mesmo assim o povo periodicamente se afastava dele e murmurava e questionava e dizia. Eu não acho que o povo de Israel aqui fosse muito diferente de nós, na ingratidão. Nós muitas vezes somos assim ingratos, não é? Porque queremos sempre mais e isso não está errado. Não está errado, queremos melhorar a nossa vida, ou ter um trabalho assim, ou ter uma promoção, ou... não está. O que está errado é quando nós deixamos de ser gratos e deixamos de perceber que Deus nos está a abençoar, mesmo que nós não venhamos a ter essas coisas todas que desejamos, mas que Deus continua a proteger-nos e continua a abençoar-nos. É muito engraçado esta questão. Acho que até era daria um bom livro sobre a relação da comida e a religião, não é? Esta relação que existe não só de Deus se identificar com alimentos, com a água, com o pão, como o Deus dizer que vai ter uma santa ceia connosco, vai comer connosco no céu uma refeição especial. Nós que, quando juntamos ao sábado, gostamos de convidar pessoas para ou de ir à casa de algum amigo ou irmão, poder ter ali uma refeição e estar a partilhar os alimentos e conversar. E que não é pouco, né, Pedro? A refeição não é pouca. E a Santa Ceia, outro acontecimento muito simbólico relacionado também com alimentos. Portanto, nós percebemos muito que Deus é um Deus das coisas práticas, das coisas do dia a dia. Nós bebemos água todos os dias, comemos todos os dias, e Deus queria que nós associássemos a sua presença à presença destes fatores na nossa vida. É interessante que depois há um versículo que Jesus cita que diz: apesar disto tudo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, não é? Portanto, é preciso encontrar aqui um equilíbrio entre as nossas necessidades, digamos, materiais, humanas, e aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus põe ao nosso dispor, a forma como Deus nos vai abençoando. E este povo, durante esta estadia no deserto, e podíamos pensar assim, ok, mas isto é uma região especial e chove todos os dias maná, é uma coisa aqui deste sítio, mas depois à sexta-feira chovia maná em dobro, ao sábado já não chovia. Portanto, claramente que era uma intervenção de Deus para que este povo se lembrasse da sua lei, da sua misericórdia e da sua atuação. E reparem que nós temos um povo que está a sair do Egito, um povo escravo, não é?
que vai ter que aprender a lidar não só uns com os outros, de uma maneira equitativa, digamos assim, mas também com Deus. E a questão do maná também desempenhou aqui o seu papel. Mas não foi só o maná, também havia problemas com a água. Mais à frente, não é, Pedro? A água da rocha, a rocha de Horeb. E aqui, digamos que Deus continuou a manifestar-se. E não é só isso. Apesar do maná e das queixas, Deus deu codornizes. Deus deu-lhes carne. Portanto, Deus podia ter dito, então, mas pá, olha, amanhem-se, já tem o maná, não é? Mas ainda assim, Deus disse, ok, está bem. Diz que eles já estavam enjoados de tanta coisa, já estavam, não conseguiam comer mais carne, já não deitavam. Se Deus continuasse a dar, mais um dia ou dois, eles iam estar a dizer mal da carne também. Exatamente. Porque Deus dá-nos em abundância. Tudo o que a gente abre a boca, Deus dá-nos em abundância sempre. E este é que é o problema da nossa natureza pecaminosa. Eu acho que o problema pior é nós normalizarmos a ação de Deus na nossa vida. Porque todas as bênçãos de Deus, depois nós agimos quase como que Deus não faz mais que a obrigação dele, que é cuidar de nós. E normalizamos isto em tudo. Se nós pensarmos, eu estava aqui agora, muito rapidamente, durante o comentário, para estruturar o comentário, estive a ver. Nós temos, só em Portugal, neste momento, até à data de hoje, não, peço desculpa, o ano passado, quase 14 mil mortes. Temos em média, todos os dias são diagnosticados 164 novos casos de cancro. Temos cerca de 600 acidentes de viação por dia. Temos crimes, assaltos, temos N, e nós chegamos a casa todos os dias e achamos que é normal, ou então até agradecemos a Deus, sim, somos gratos a Deus por não termos nada disto, mas já olhamos para isto como se fosse normal. Os ucranianos também achavam isto normal, até que um dia de repente deixou de ser normal. E eu conheci muitos que fugiram quando estava na Irlanda. A nossa igreja lá na Irlanda recebeu muitos refugiados na altura em que rebentou a guerra, e pessoas que estavam com uma vida absolutamente normal como nós, que numa semana estavam a ir para o trabalho, deixar os filhos na escola, iam à igreja, e de repente tiveram que deixar tudo para trás. E nós temos as coisas assim por garantidas. Até que há uma pandemia e depois de repente abala tudo e ficamos em pânico e murmuramos. E mesmo assim Deus providencia. Eu acho que é essa, acrescentando ao teu comentário, que já não havia muito mais a acrescentar, é que, apesar de tudo, Deus deu as codornizes, deu-lhes em abundância. Eles até se fartaram, já estavam enjoados daquilo. E se mais desse, iam começar a queixar-se outra vez. E portanto, esta relação com Deus tem que ser diária, como tu estavas a referir, como comer e como beber, mas não podemos perder de vista que é pela sua graça que a gente temos o que temos. O sábio Salomão dizia, o néscio vive como se Deus não existisse. E nós pensamos que isso se aplica aos gentios e a quem não tem fé, mas não, isso aplica-se a nós, porque se nós não estamos verdadeiramente reconhecidos por aquilo que Deus faz na nossa vida todos os dias, não estamos a reconhecer que Deus existe na nossa vida também. E muitas das vezes as tentações sempre vêm por meio de alimentos, não é verdade? A lição aborda muito isso, aqueles que tiverem a estudar no Jardim do Éden, a tentação com Jesus Cristo e muitos outros exemplos, né? Satanás sempre usou este meio para fazer com que a humanidade caia em pecado. E é exatamente isso, nós temos os conselhos, nós temos a Bíblia como um manual da vida, não é, Pedro? E muitas das vezes, a consequência, quando a gente desobedece, a gente paga um preço muito caro. Então, a gente tem que se atentar a isso, se atentar aos conselhos. Se a gente não sabe, a gente tem que buscar. E é como tu disse, as mortes hoje em dia são devidas, muitas das vezes, à má alimentação que às vezes a gente acaba levando. Por isso que, muitas das vezes, a gente tem que buscar as plantações. Se a gente não tem um espaço na nossa casa, a gente tem que
cultivar, não é? Plantar alimentos mais saudáveis, que sejam da terra e não industrializados, para que a gente possa ter a vida. E agora aqui passando para a lição de terça-feira, água da rocha, aqui nós vemos aqui uma passagem, né, do povo, quando eles deixaram o deserto de Sim, os israelitas acamparam ali em Refidim, e ali era exatamente mais ou menos na península do Sinai, era considerada ali aquela região. Ali, mais uma vez, não havia água, e novamente desconfiaram do quê? Da providência de Deus. E aqui nós vemos que não é Moisés que não estava no controle das coisas, e o povo queria ver como se fosse ele que estava no controle, né, de tudo, e ele que tinha que resolver, ele que tinha que fazer os milagres. E aqui nós vamos ver mais uma vez uma situação trágica, que isso custou muito até mesmo para Moisés. E eu gostava que o Pedro Santos, falasse um pouco mais sobre essa situação que aconteceu e o que a gente pode tirar como exemplo, não é? Que mais uma vez a água é o símbolo da vida, porque sem a água não há vida. E nós mesmos, né, Pedro, você que é dessa área, nós somos 60% de água. Como que nós podemos definir essa ligação nossa para com Deus e como isso pode julgar para a nossa salvação também? É claro que, pegando nas palavras do Pedro há bocado, tendo 2 milhões de pessoas no deserto, se nós calculássemos a quantidade de litros de água que tínhamos que ter disponíveis para as pessoas e para os animais e para a higiene, etc. Portanto, isto é uma coisa que só pela intervenção divina é que podia ser assegurada, não é? Porque podíamos não ter nenhuma fonte que fosse suficiente para alimentar este povo todo e as pessoas acabariam por morrer. De facto, a água é um símbolo muitas vezes usado na Bíblia para simbolizar a vida. Cristo também o utilizou, lembramos automaticamente da mulher samaritana. E Deus utiliza nesse episódio não só o exemplo da água viva, mas água viva que brota, digamos, do interior de cada um. Aqui eu tenho pena de Moisés. Acho que Moisés deu tudo a este povo, fez tudo o que podia e o que não podia, o que queria e o que não quis, mas para resgatar este povo sob a direção de Deus. E o povo muitas vezes foi ingrato com Moisés. Não só com Moisés, mas também com Deus. Mas com Moisés também. Porque, bem ou mal, era a Moisés que o povo se dirigia. E de facto, com razão, porque ele era, digamos, o líder do povo, o líder humano do povo, que estava a ser guiado por Deus. Eu percebo isso. Mas, digamos, vez após vez, Moisés era, digamos, tentado, questionado, posto à prova por este povo. E também realçar a fé que este homem teve, em que, excepto uma vez, ele voltava-se logo para Deus e pedia logo a intervenção divina para o ajudar a resolver estes problemas. Era um povo difícil, mas aqui a água, assim como no deserto tem que haver água se não morremos, na nossa vida espiritual, se não existir a água viva vinda de Cristo, nós também vamos morrer à sede na nossa caminhada e não vamos chegar à terra prometida na qual nós caminhamos. Este povo dava muito trabalho a Moisés e Deus enviou um estrangeiro, um gentio, alguém que não era do povo, até Moisés para ver se conseguia ajudar nesta situação. E este homem era Jetro, era o sogro de Moisés, que Deus usou para ajudar a esta travessia do deserto ser mais ligeira. O que é que achas, Pedro? Deus usar assim uma pessoa que não era do povo hebreu para melhorar as coisas? E o que é incrível, só interrompendo um pouco o Pedro Silva,
Interessante que quando ele teve o seu encontro com o seu sogro, ele não estava com a sua esposa e com os seus filhos, não é? Ele havia enviado ela e os filhos para que fossem ter com o seu sogro. Pode dizer, Pedro Silva. Eu acho que há várias nuances nisto. Em primeiro lugar, Jétro reconhece o poder de Deus depois de ver tudo o que se passou. Porque Jétro conheceu Moisés lá como pastorzinho dos rebanhos, e depois Moisés como líder deste povo que sai do Egito empoderado pela derrota do faraó, empoderado por Deus, e portanto ele reconhece o poder de Deus e vai partilhar da sua sabedoria. O que eu acho, aqui a nota pessoal, e acho que é a nota que muitos têm que tirar, é que nós temos que, às vezes, sair da nossa bolha, nós, como falo, não é como cristãos, mas neste caso já como adventistas do sétimo dia, e perceber que Deus às vezes nos dá ideias e nos dá boas ideias que devemos de aproveitar, de pessoas que acabam de chegar ao nosso ciclo de amigos, e de pessoas que não eram, inclusive, não partilhavam exatamente das mesmas orientações e da mesma fé que nós. Mas antes disso eu gostava só de deixar aqui duas notas sobre Jétro, e volto ao Jétro já a seguir. A primeira, a rocha, e temos mais uma analogia aqui, Cristo é a rocha, Cristo é a água da vida também, como estavas a dizer da mulher, ele disse, se beberes desta água nunca mais vais ter sede, e portanto continuarmos a perceber que há uma linha condutora desde a criação até aos nossos dias, que está constantemente a apontar para o sacrifício de Jesus e para aquilo que ele pode fazer por nós na nossa vida, é maravilhoso. E eu acho que esse é o antídoto para não cairmos naquele erro que eu estava a dizer há bocado, porque se nós reconhecermos todos os dias a maravilha que é o sacrifício de Cristo por mim, nós vamos ser gratos e vamos ser reconhecidos por aquilo que está a acontecer na nossa vida. E portanto, e agora fazer aqui a nota também que estavas a dizer que é um povo que castigou muito Moisés e que o deixou à beira do desespero ao ponto do Jétro ter percebido logo isso, é que ele feriu a rocha e fez a vontade, não fez a vontade de Deus tal qual tinha sido instruído, e viveu um desgosto depois por causa disso. Podemos depois dizer que ele foi para a terra prometida, mas a do céu, a celestial, e não a Canaã terrestre, e que terá obviamente ficado muito mais feliz com isso, mas à data ele viveu com essa tristeza até à sua morte, sabendo que não ia entrar na terra prometida, porque perdeu a paciência com o povo. O que Deus quis dar também uma mensagem muito forte é: se eu não perco a paciência com este povo, tu também não podes perder a paciência com este povo. E portanto Deus aqui é exigente. Há padrões que Deus não nos deixa baixar, há princípios e valores que Deus não nos deixa baixar, apesar das desculpas. E há consequências também para os nossos atos quando falhamos. Quanto a Jétro, já tinha falado na minha nota, tu já tinhas dito muito também sobre isso, e nós sabemos que resultou espetacularmente bem, e aliás é algo que ainda hoje se faz assim, os militares organizam-se assim em batalhões, em esquadrões, em comandos, há várias lideranças, e há uma escala de autoridade, uma hierarquia, no fundo, autoridade que foi aplicada aqui, e que provavelmente já vinha sendo aplicada ainda de uma forma muito, muito má quando eles saíram do Egito, porque as tribos ainda não estariam tão bem organizadas e as coisas não estariam tão bem estruturadas, e portanto Jétro foi uma bênção que Deus lhe trouxe, e vem dar aqui instruções muito importantes, o que nos leva também àquela chamada de atenção, que temos que estar atentos, porque às vezes Deus dá-nos conselhos de outros quadrantes que não esperávamos.
E agora, já nós indo aqui para a parte final desta lição poderosa e maravilhosa que nós estamos aprendendo, na lição de quinta-feira, pão e a água da vida, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, Paulo nos diz: ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então a gente vê que todos esses exemplos que nós falamos e muitos dos outros que são contidos na Bíblia são exemplos que nós podemos acatar para os nossos dias a dia, não é? Ele é Deus, ele sabe, ele é quem fornece o refrigério espiritual que nós necessitamos. Peçam a ele, vigiem em oração e ele virá. Jesus é o pão da vida para ser comido todos os dias. Ele é a água da vida para a alma ressequida e desfalecida. E todos podem participar da sua graça. E aqui nós temos mais um exemplo para nós fecharmos aqui. Eu queria que o Pedro Santos falasse um pouquinho sobre a mulher samaritana, não é? Uhum. Ali é o fechamento que Jesus Cristo dá o exemplo do real significado dele ter vindo aqui à Terra e o porquê que nós o seguimos, não é? Por que nós buscamos ele? Qual que é essa necessidade de nós termos essa água e quem beber dessa água jamais terá sede? Pedro? Digamos que a nossa sede pode ser relativa a muitas coisas. Sede de justiça, sede de paz, sede de amor, sede de ter alimentos propriamente ditos. E aqui Cristo o que vem dizer é que, independentemente de qual seja a nossa necessidade, ele vai ser a solução. Ele vai ser a solução agora, pode ser a solução agora, mas mesmo que nós passemos pela morte agora, ele vai ser a solução quando puser fim a esta situação de pecado, com uma nova natureza, uma nova criação, e aí nós então seremos transformados. No fundo, Deus a esta mulher diz que quer sejam necessidades físicas ou necessidades espirituais, eu posso satisfazê-las e eu sou verdadeiramente a solução para os teus problemas, sejam eles quais forem, de reputação, de aceitação, de consagração, religiosos, etc, etc. E Jesus apresenta-se a esta mulher como sendo a solução para tudo isto. Para tudo isto. Pedro Silva, como o nosso tempo já está chegando ao fim, eu gostaria que, em poucas palavras agora, para nós concluirmos, você dissesse que como nós podemos, só em Cristo Jesus, então, encontrar, saciar a nossa sede, a nossa fome espiritual para os nossos dias, verdadeiramente podem ser satisfeitas somente em Cristo Jesus. Eu acho que às vezes nós perdemos um pouco também na linguagem pública. O que é isto de eu sou o caminho, a verdade, eu sou o pão, eu sou a água que jamais vais ter sede. O que é isto da vida? Cristo explica, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E muitas das vezes nós olhamos para isto como um prémio que vamos receber na segunda vinda de Cristo, ou depois da nossa morte, quando ressuscitarmos na segunda vinda. Há uma coisa que está lá, é um prémio. Mas não, o que Cristo está a dizer é que tenhamos vida. Vida é agora, não é? E isto de nos apropriarmos, de comermos o pão da vida e bebermos a água da vida, a fonte da vida, que é Cristo, a rocha, é termos a certeza das promessas que ele nos faz. E isto é, por exemplo, promessas tão simples como não andeis preocupados com coisa alguma. Olhem para as aves do campo, olhem para os prados, olhem quem é que toma conta. É termos a certeza de que não andeis ansiosos com coisa alguma. Não, é confiarmos, sabemos que Deus tem um plano para a nossa vida, que tem um plano para a nossa vida aqui e que tem um plano para a nossa vida na eternidade. E que aconteça o que acontecer, Deus proverá.
Porque aquilo que levava os israelitas a murmurarem era o pânico, eles pensavam que não havia um plano. A gente vamos aqui a andar pelo deserto à toa, pronto, e as coisas acontecem, e não há ninguém a comandar isto, e agora não há água, e agora não há comida. Não, Deus tem um plano para a nossa vida. Vai haver um sítio onde vamos acampar, vai haver um sítio onde vamos ter lutas, e Deus vai prover para essas lutas. E é isto que significa bebermos da água da vida e comermos do pão da vida. É entendermos que nas dificuldades e na abundância há um plano superior que Deus tem para a nossa vida e temos que confiar nele para que possamos ter vida em abundância. Assim como o povo de Israel se esquecia disto, nós esquecemos disto também diariamente, infelizmente. Quando eu estudo a lição e para terminar agora com esta ideia, a minha oração para mim e para vocês e para quem nos está a ouvir, é que de facto nós consigamos ter a humildade para todos os dias contemplarmos a monstruosidade, a grandeza daquilo que Deus fez por nós ao dar o seu Filho para morrer por mim na cruz. E a partir daí tudo o resto acaba por cair no seu lugar certo, e acabamos por entender que se Deus cuidou de mim daquela maneira, Ele vai cuidar de mim nos pequenos detalhes também. Assim sendo, agradeço Pedro Silva, Pedro Santos, pelas belas palavras partilhadas com todos nós e todos que nos acompanharam, que nós possamos a cada dia continuar estudando as bênçãos e as maravilhas que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas e para que nós possamos cada dia mais e mais continuarmos nos preparando para a breve volta dele, espiritualmente, como já foi dito aqui, para a breve volta, e para nós estarmos um dia na Canaã Celestial, nos alimentando e bebendo da fonte da vida que há de jorrar ali, que será para todos sempre. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.